Então, Ana, quando eu conheci o seu curso por um anúncio patrocinado no Instagram, me chamou a atenção por conta do título da transição de carreira. Uhum. Naquele momento, eu me encontrava muito dividido em como fazer, o que fazer e de que forma fazer. Eu não sabia quais os caminhos eu deveria percorrer para poder ter essa transição de carreira mais emocionalmente mais estável, entendeu? Porque até então, naquela época, eu estava muito dividido. E isso daí me causou muita ansiedade por conta que você não tem um norte. E no decorrer das nossas atividades, da mentoria, quando a gente foi fazendo os módulos, as tarefas, a troca de experiência que a gente realizou ao longo desse período fazendo, isso daí me proporcionou um autoconhecimento muito grande, principalmente de habilidades que eu não sabia que eu tinha. E essas habilidades, elas sempre me guiaram, mas de uma forma inconsciente. E hoje, particularmente, depois desse entendimento, eu consegui ter o tato de assumir as rédeas dessas habilidades e eu mesmo, tá guiando a minha vida com as tomadas de decisões mais assertivas, mais balizadas, melhor emocionalmente mais estável, entendeu? E isso daí ele reflete diretamente na sua conduta, te dá maior segurança e estabilidade emocional, entendeu? Então, o autoconhecimento adquirido, para mim, acho que ele não tem preço. E agora eu estou nessa altura do nosso curso, eu tenho muito mais segurança do que eu quero e como proceder com isso daí. Então, foi muito bom, está sendo muito bom, espetacular mesmo. Por exemplo, quando você entendeu que a proposta do meu método, quando você viu esse anúncio, você teve algum tipo de dúvida, algum tipo de objeção, assim, ou você já entendeu imediatamente do que tratava, o que eu estava querendo oferecer, o que eu queria, o objetivo do curso, no caso? Não, eu fui ter o entendimento ao longo do curso por conta das várias etapas dos módulos que você proporcionou para a gente estudar. Uhum, Você adquiriu o autoconhecimento, como a gente organizar essa transição de carreira, se você já tem algo em vista ou se você vai ter que sair do zero. Então, isso daí, essa caminhada, ela proporcionou esse conhecimento que eu fui entender ao longo do processo. Eu não tive esse entendimento de cara. Eu simplesmente imaginava que era assim, eu exerço tal atividade, mas eu quero fazer programação. Eu vou simplesmente estudar programação. Não, não é bem isso. Você mostrou os talentos que a gente tem, os pontos fortes, e nos balizou para que essa transição fosse em cima de algo de algum de nossos talentos, para não ser aquela atividade extremamente penosa e sofrida, uhum. começando do zero. Então, quando você, assim, antes de começar o curso, você não teve muitas dúvidas? Ah, eu quero fazer o curso. Não, quando eu vi o curso, eu acompanhei algum das tuas chamadas no Instagram, vi alguns vídeos no YouTube e de cara eu já decidi fazer, entendeu? Eu resolvi fazer mesmo, falei, vamos lá, porque com certeza a gente sempre aprende algo novo, né? Uhum. E eu me surpreendi com a qualidade do que nos foi proporcionado. Então, assim, se você gastar o mínimo de tempo, meia hora, uma hora por dia, para estudar, para fazer, você consegue ter uma mudança significativa. Não vai ser aquela mudança lá de 200%, mas você já sai do zero para o 50%. Então, isso daí, para mim, foi muito importante. Isso me deu muita mais estabilidade emocional nas minhas tomadas de decisões. E Ah, que ótimo. principalmente na minha auto-orientação quanto à minha carreira. Uhum, uhum, uhum. Então, assim, teve algum momento que eu falei alguma coisa que você falou assim, olha, eu quero comprar esse curso. Na hora da decisão lá de investir, de colocar passar o seu cartão de crédito, por exemplo, você se lembra que eu falei, o que aconteceu para você decidir? Não, é agora.
Então, Ana, eu lembro que você havia comentado que, principalmente, a questão de idade sobre essas suas 9 mudanças de carreira, entendeu? Sobre, se você tem 40 anos ou mais e deseja mudar de carreira, eu vi um gancho que me chamou a atenção. Falou, não cumpro os requisitos, mas eu quero fazer essa transição de carreira. Muito. E você foi falando da sua história, explicando o porquê. Eu quase que conseguia me ver até certo ponto nisso daí. Falou, eu quero isso agora. Porque o ansioso, ele sofre pelo futuro, pelo que vai acontecer, né? Então, foi o que realmente me motivou a fazer a aquisição do seu curso. E nesse momento você não tinha, assim, se você teve algum receio, será que vai funcionar para mim? Não, eu não titubeei. Eu Ah, não. já fui convicto do que eu queria mesmo, entendeu? E dessa parte aí eu não tive problema nenhum. Ah, que interessante. E nessa época, por exemplo, quando você resolveu comprar, você, assim, você trabalha várias horas, né, por dia, e aí tem a questão do tempo, tem a questão do apoio, por exemplo, para fazer o curso, para fazer a mentoria. Como é que você ficou, assim, preocupado se você ia ter tempo, se você ia ter dinheiro, se você ia ter apoio para fazer o curso e as mentorias? Eu me preocupei mais com o tempo e a compatibilidade de horário, né? Por conta que, dadas as minhas atividades, eu não saberia como queria enquadrar melhor, que eu fico à disposição da empresa a todo momento. Uhum. E no decorrer a gente conseguiu se ajustando, fazendo aquela meia hora, 1 hora por dia de estudos foi excelente. Eu consegui casar muito bem, entendeu? Eu aproveitei todos os momentos, assim, os momentos livres que eu tinha no dia. Então, foi excelente nesse aspecto, entendeu? Eu não tive grandes, maiores problemas com isso. Mas no começo você tinha, assim, um pouquinho de preocupação, será que vai dar Sim, tempo? sim, sim, isso daí, porque se eu deixasse alguma coisa pendente, me incomoda, entendeu? Então, além das aulas, você tem as atividades complementares que você tem que estar fazendo, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Você resolveu comprar, entrou na mentoria, começou a fazer fazer as aulas, fazer todos, tem bastante atividades, né? Além disso, as mentorias, né? Assim, como é que foi o processo? Foi fácil? Foi difícil? Qual que foi, assim, me conta as O dores também. processo, o processo é o seguinte, quando eu adquiri o curso, nem imaginava como que seria o processo, entendeu? Então eu me via naquela situação de ter que adaptar nesse contexto. Falei, como que vai ser a dinâmica, as atividades? Isso daí me causou uma certa curiosidade, entendeu? Mas no desenrolar das coisas, eu consegui ir assimilando a, as suas aulas e também as tarefas que tinha que fazer, porque a didática e o material apresentado foram grandes facilitadores para o nosso entendimento, principalmente a paciência e a destreza como você conduziu isso daí, Ana, entendeu? No entanto, a maioria do pessoal do nosso grupo está firme e forte juntos, entendeu? Discutindo até essa etapa. Então, isso daí, ela não foi, não vou falar que não foi tão sofrida, ela foi mais branda nesse aspecto, entendeu? Para mim, eu falando pelo Paulo, entendeu? Então, eu gostei muito, entendeu? Para mim, acho que não foi nada assim, de estressante. O mais difícil é você adquirir o autoconhecimento, se entender e aceitar seus pontos fracos também para você poder fazer essa mudança. Essa acho que é a parte mais difícil de qualquer atividade relacionada, entendeu? Uhum. Então, para mim foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer. Ah, que ótimo. E como é que tá a sua, assim, por exemplo, quando você começou a mentoria e hoje, né, assim, o dia de hoje, como é que, assim, depois da mentoria, depois de você ter seguido o método, como é que tá a sua vida hoje, agora, nesse momento, em termos de transição de carreira, em termos de vida e satisfação?
Olha, em termos de vida e satisfação, o meu processo de transição de carreira está muito mais organizado, eu estou muito mais tranquilo quanto ao processo da transição de carreira. Aquela insegurança, aquele medo que me assombrava, ele já se dissipou praticamente. Então, considerando o material utilizado e as dinâmicas que nós tivemos, isso foi um grande viabilizador dessa mudança, entendeu? Principalmente a troca de experiência com os demais integrantes do grupo. Então, nesse aspecto, mais uma vez, eu reforço que foi muito colaborativo. E você consegue ter mais segurança para você fazer essa transição, essa mudança, para você começar a trabalhar com o que você ama? Sim, com certeza, Ana. Olha, Ana, é o seguinte, através do seu método APA para transição de carreira, isso me viabilizou as ferramentas e os meus pontos fortes com os talentos para eu poder fazer essa transição de carreira. Então, esse curso realmente para mim foi algo norteador do que eu precisava para minha vida nessa conjuntura. Então, através dela, eu consegui nortear e capitanear a minha vida para fazer essa transição de carreira que eu tanto sonho. Passar uma vida fazendo uma coisa que você não gosta tanto é frustrante, entendeu? Apesar de eu não ainda ter uma longa caminhada, mas eu não vou esperar lá para descobrir isso daí, eu quero fazer antes. Então, o método APA foi complementar para essa minha decisão e principalmente para a iniciativa de fazer essa transição. Que ótimo, fico bem contente mesmo. E aí, para a gente terminar, então, assim, por exemplo, que tipo de conselho você daria para as pessoas que estão na mesma situação que você estava antes de decidir para poder entrar para a mentoria? Por exemplo, como é que o tipo não sei se conselho, sugestão que você daria para essa pessoa que vai te ouvir e que está em dúvida em entrar no método, não sabe muito bem, qual tipo de conselho você daria? Olha, antes de mais nada, para a pessoa que está buscando transição de carreira, ela tem que entender que não é uma receita de bolo que vai ser algo dado. A pessoa ela tem que ter consciência da direção que ela vai tomar e a perspectiva de atuação que ela quer. E aí se aprofundar em autoconhecimento. Isso daí acho que é primordial para você fazer essa transição de carreira. Não é assim, eu quero ser um jogador de futebol, mas você não tem as premissas básicas para ser um jogador de futebol. Às vezes você se daria bem como um lutador de boxe e você não Uhum, sabe disso. Então uhum. você tem que ter a humildade para entender isso e aceitar para fazer essa transição de carreira. Então, assim, é importante ter isso daí em mente antes de Uhum. você começar. E, por exemplo, assim, uma pessoa que está com bastante em dúvida de entrar para o método, de fazer o meu curso, de repente a Anelisa é uma farsa. A Anelisa, acho que a Anelisa não consegue entregar tudo isso que ela está falando. Por exemplo, você teria um conselho para dar para essa pessoa? O que que você falaria para essa pessoa? Bom, Tanto eu do falar método quanto da Anelisa, né? Assim, principalmente do método da PPA, do APA, né? para a pessoa, eu digo o seguinte: primeiro, ela tem que entender o que ela está buscando, porque para a própria Ana Elisa poder conduzir esse caminho para essa transição de carreira, a pessoa ela tem que saber o que, que ela está buscando. Não é só uma simples insatisfação, como é um negócio para a vida, o autoconhecimento ele é primordial, tá? Então, foi por conta desse aspecto que eu estou conseguindo fazer a minha transição de carreira. Eu descobri no decorrer das atividades para fazer e não me arrependo nem um pouco. Se não fosse por isso daí, eu não estaria mais tranquilo e tendo uma paz de espírito para fazer isso. Essa segurança não tem preço. Não é a insatisfação que vai poder fazer com que a pessoa desista do curso, entendeu, Ana?
Então, assim, a pessoa ela tem que ter a convicção da mudança, o que ela quer é primordial, senão ela não vai entender a essência de cara e vai se frustrar. Mais ou menos isso que eu vejo, mas Uhum. vale muito a pena. E você acha que, por exemplo, para uma pessoa que está bem confusa, tá bem confusa, você acha que o método APPA é para essa pessoa? Sim, se a pessoa está confusa quanto ao caminho, ao que fazer, como proceder, esse curso é muito válido por conta que nós temos ferramentas que ajudam a nortear e a promover o autoconhecimento na tomada de decisão, que isso daí é importantíssimo para quem está na caminhada. Você deixa de fazer, por ser algo automatizado, mas você faz, desenvolve algo por autoconsciência, algo consciente mesmo. Então, isso daí é muito válido, Ana.